Muitas vezes a gente acaba encontrando coisas que a gente não está procurando de fato naquele momento, mas isso não significa que elas não vão servir para outra coisa. Eu sou a Jaqueline e no Drops de hoje a gente fala sobre as descobertas por acaso na ciência. A primeira descoberta que eu vou falar hoje é o Teflon, que foi descoberto em 1938 pelo químico Roy Plunkett, enquanto ele estudava o gás tetrafluoretileno a fim de construir geladeiras mais seguras. Ele observou que o compartimento no qual o gás era mantido, o gás simplesmente sumiu, criando somente um pó branco na superfície, deixando essa superfície lisa e não reativa. Inicialmente, o Teflon não tinha a utilidade que a gente tem hoje em dia, que é para panelas e utensílios de cozinha. Ele era utilizado para outros meios. Ele era utilizado por militares americanos como revestimento de tubos e vedações para a produção de material radioativo da bomba atômica. Foi descoberto por acaso, foi utilizado para fins bélicos e hoje faz parte da rotina de muitas casas e famílias. Penicilina. Essa aí eu já tô vendo o nome. Outra descoberta por acaso foi a penicilina, antibiótico utilizado hoje em dia para tratar diversas infecções causadas por bactérias. Foi descoberta em 1928 pelo biólogo Alexander Fleming, enquanto ele estudava substâncias que matassem bactérias em feridas. A descoberta aconteceu quando Fleming saiu de férias e esqueceu seu material de estudo em cima da mesa. Ao voltar, ele notou que as culturas nas quais ele trabalhava estavam contaminadas por um fungo. A substância presente nesse fungo foi o que levou à morte dessas bactérias, e a substância que esse fungo liberava era, no caso, a penicilina. Outra descoberta muito interessante é a do fósforo, realizada pelo alquimista Henning Brandt, em 1669, onde naquela época era comum que os alquimistas tentassem obter ouro a partir de outros elementos. Então ele foi lá e nada mais nada menos do que fez xixi em 50 galões, a fim de que, a partir dali, ele obtivesse ouro misturando com algumas outras coisas que ele foi colocando ali dentro ao acaso. Só que até então não havia acontecido nada, então ele pegou de novo essa pasta que se criou e levou para um processo de destilação, onde também não aconteceu nada. Só que então ele notou mais tarde que essa substância criada refletia uma luz e brilhava no escuro. Foi assim então descoberto o fósforo. Outra descoberta que se liga muito a essa que a gente acabou de ver é a do palito de fósforo. Descoberta pelo farmacêutico John Walker enquanto ele misturava algumas substâncias com palitos de madeira, ele notou que ao raspar sem querer um dos palitos, ele pegou fogo. Foi assim que surgiu então o primeiro palito de fósforo por fricção. Só que esse projeto dos palitos de fósforo ele foi se reinventando ao longo dos tempos, até porque esse palito de fósforo por fricção, por ter o fósforo na cabeça do palito, qualquer raspadinha que dava na calça que as pessoas carregavam ou qualquer outra coisa, fazia o troço pegar fogo por aí. Outra descoberta muito importante, até para os dias atuais no ramo da medicina, é a descoberta da insulina. Em 1889, a dupla Joseph e Oscar, que vai estar por aqui, eles retiraram o pâncreas de um cachorro a fim de verificar se a digestão de gordura com ou sem o pâncreas desse cachorro seria da mesma forma. Qual não foi a surpresa quando a urina desse cachorro começou a atrair muitas moscas, o que foi causado pela grande quantidade de glicose presente. Ou seja, o xixi do pobre do cachorro estava cheio de açúcar. Isso aconteceu porque o pâncreas é o responsável por produzir uma secreção chamada insulina. A insulina ela é indispensável para a absorção de açúcares no nosso organismo. Sem ela, a glicose não é capaz de entrar nas nossas células, onde ela vai ser transformada então em energia. Onde o acúmulo dessa glicose no sangue leva a diabetes. E por último, a dietilamida do ácido lisérgico, mais conhecido como LSD. Em 1943, o químico suíço Albert Hofmann estudava os derivados da ergolina, que é uma substância natural produzida por alguns fungos. Ele fazia um estudo com esses fungos a fim de procurar uma forma que impedisse o sangramento excessivo nos partos. Ele manuseou por algum tempo essas substâncias isoladas, até que teve que parar o trabalho dele, pois ele começou a ter alucinações. Essas alucinações foram causadas pelo LSD, e foi então o primeiro uso de LSD registrado. Como ele começou a ter essas alucinações, ele decidiu que ele ia ir para casa, então ele pegou a bike dele e saiu. Então, após começar a ter essas alucinações durante o trabalho, ainda tendo elas, ele pegou a bicicleta dele e decidiu ir embora, ir para casa. Ainda tem muitas versões, alguns dizem que ele foi até o hospital, alguns dizem que ele foi para casa, mas ele fez uma viagem de bicicleta até um certo local. E ficou então conhecido o uso de LSD como
entrar ou fazer uma viagem. Além do estudo para estancamento de sangue com LSD, ele foi utilizado como objeto de estudo para outras coisas, mas viu-se que de fato não era seguro. Esse foi o Drops de hoje, onde a gente viu algumas das descobertas que ocorreram por acaso na ciência. Sendo que é importante a gente ver que muitas dessas coisas a gente conhece, tem um contato diariamente, mas nunca parou para pensar de onde elas vieram, muito menos de que foram descobertas por acaso. Se vocês gostaram desse vídeo e de ter descoberto como algumas coisas surgiram, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, ativar o sininho aqui embaixo e até a próxima!